Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Suelen Ogando e este é o nosso programa Sala de Estar. É um imenso prazer estarmos juntos mais uma vez. Hoje é impossível começar este programa sem homenagear ao grande mestre da comunicação, Silvio Santos, a quem pessoalmente, devo tanto na minha carreira enquanto artista e comunicadora. Quem me conhece sabe o quanto eu sou grata pelas várias vezes que eu pude mostrar o meu trabalho com o teatro musical na TV aberta do Brasil. Então, viva Silvio Santos para sempre! No programa de hoje vamos falar sobre a inteligência artificial, que tem conquistado cada vez mais o mercado de trabalho e tem feito parte das vidas das pessoas, direta ou indiretamente. A inteligência artificial tem sido usada no audiovisual e na comunicação. A Juliane Maciel vai falar sobre esse uso na publicidade e o Alexandre Silva sobre como a inteligência artificial tem atuado na dublagem. Vamos falar também sobre a IA nas vendas e marketing digital com Johnny Lan e a IA como ferramenta com Roberto de Souza. E ainda a ética e crimes cibernéticos com o padre Wellington Santos e o advogado criminalista Gian Cardoso. Tem muita coisa boa no programa de hoje e é claro que não poderia faltar o nosso momento de espiritualidade com o padre Samuel Fidelis e o nosso Café com o Senhor. Então, já se ajeita aí no sofá, fica bem confortável para passar essa tarde com a gente porque você, é claro, é o nosso convidado aqui na TV Horizonte. O Sala de Estar já começou! A inteligência artificial, ou IA, é uma tecnologia que permite que computadores e máquinas simulem a capacidade de resolução de problemas e a inteligência humana. A IA transforma significativamente as dinâmicas de mídia programática ao introduzir técnicas avançadas de análise, planejamento, lógica e criação, dentre tantas outras. E para falar dessa tecnologia na publicidade, estamos com a Juliane Maciel, diretora da Loop Vídeo Produtora. Ju, seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada a você, Suelen. É uma honra estar aqui nessa casa que a gente já ama tanto e há tanto tempo estar junto. E com você, então, é uma honra muito grande para a gente. A gente que agradece. E no âmbito da dublagem de filmes, séries e desenhos, a inteligência artificial se torna uma ferramenta que tem tirado empregos dos artistas da voz. E para falar sobre isso, estamos com o diretor de dublagem, Alexandre Silva. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. Com certeza a gente vai desvendar todos os aspectos positivos e negativos da inteligência artificial. Isso mesmo. Ó, pessoal de casa, toda vez que eu falar de IA, por favor, gente, é inteligência artificial. Combinado? Então vamos lá. Ô, Ju, vamos começar contigo. Vamos lá. Me fale a sua percepção com relação à IA dentro do mercado publicitário. Acho que para a gente falar da IA no mercado publicitário, a gente tem que voltar, né, a alguns anos atrás aí, mais ou menos 30, 25 anos, onde a gente criava para o grande público, não é isso? Então, a nossa única preocupação era ser extremamente criativo, impactante, e a gente colocava isso numa grande mídia que a gente podia escolher por conta somente do alcance, né, desse veículo, dessa TV, dessa rádio, desse jornal. E hoje a gente tem que criar quase que personificadamente. A gente consegue, às vezes, segregar individualmente aquele público que a gente quer atingir. E a IA coopera muito com isso. Né? Na publicidade, no âmbito corporativo de vendas, a gente consegue segmentar muito. Então, a IA sabe se eu estou consumindo chocolate, se eu estou consumindo velas, o tempo que eu uso, né, gasto com isso na internet e consegue sempre me oferecer mais sobre esse produto ou serviço que eu consumo ali por conta dessa estrutura da IA que é muito grandiosa e consegue trazer muitos dados para que isso vire ferramenta para publicidade. Né? Só que o grande impacto disso é que antigamente a gente precisava de vários profissionais de pesquisa para isso. Né? Então, a gente tem uma visão legal da IA e também a gente voltando historicamente, a gente achou que a rádio ia acabar com o jornal, que a TV ia acabar com a rádio. Sim. E todos os veículos estão aí convivendo ainda com grande maestria, né? Sim. Mas uma o impacto, sobrevivência. uma sobrevivência, exatamente. E se readaptando. Então, eu falo hoje que o profissional de publicidade, que ele
ele não está disponível, e eu falo isso muito para o meu time lá dentro da produtora, a se adaptar a essa IA ou trazê-la para perto, para que ela seja uma ferramenta que trabalhe em conjunto com ele, aí a gente está fadada a perder nossos cargos, os nossos empregos, que eu acho que o nosso amigo pode falar muito melhor sobre isso, porque o impacto, principalmente na locução, ele tem sido muito grande, né? Nos roteiros, com os jornalistas, né? Mas, como toda grande evolução da sociedade, como a internet veio, o advento da internet, a gente pode falar que a IA tem os seus dois lados, e se a gente souber aproveitar o melhor lado dela, a gente tem muito a ganhar. Verdade. Alexandre, e na questão, né, das séries, filmes, dentro da dublagem, como que a IA realmente impacta? Até o momento, a gente ainda sobrevive, né? Os rumores, né, são grandes, assim, de que, de fato, assim, com o passar dos anos, do tempo, as coisas vão realmente, assim, tender para isso, porque existe um processo em tudo, né? Aos poucos, a gente está se acostumando com essas vozes eletrônicas, vamos dizer assim, né, em outras situações, né? Então, por várias vezes, se você entrar em alguma rede social, você vai ver algum anúncio, alguma coisa que é feito com uma voz mecânica, uma voz de IA. E isso, de certa forma, vai gerando um comodismo, as pessoas vão se acostumando com isso aos poucos, de ficar ouvindo uma voz que não é humana e para quando isso chegar no cinema, na dublagem, né, em séries e tudo, as pessoas não sofrerem tanto, não estranharem tanto. Então, nada está acontecendo de uma vez, não está sendo nada empurrado goela abaixo de ninguém, as coisas estão acontecendo aos poucos. E quando a gente menos esperar, a gente vai perceber a primeira série, o primeiro filme que foi feito todo, assim. E aí eu acho que daí em diante as coisas vão acelerando mais, né? E dá dor, né, Alexandre? Porque a nossa dublagem brasileira, ela é tão elogiada mundialmente, né? Exato. Então, assim, nós, os artistas, a voz, são tão competentes. E aí eu fico pensando, será que realmente essa inteligência artificial ela consegue transpor a emoção? Né? Esse é um assunto que a gente até... Ontem mesmo eu estava conversando com alguns atores que estavam lá no meu estúdio e a gente estava falando a respeito disso, que algumas coisas aí eu acredito que ela não vai conseguir fazer. Existe um feeling, né? Um olhar do ator, que aí é onde a gente entra na questão da dublagem viva, né? Que é esse olhar que eu acredito que a IA não consegue, porque é coisa de momento, é instante ali, né? Você olha para a cena, você percebe, às vezes, numa levantada de sobrancelha do personagem, algo que você falou, opa, peraí, ele fez um gesto ali, ele mexeu diferente a mão, né? Ele olhou diferente, e isso tudo a gente usa para fazer uma interpretação melhor. É o feeling, né? É o feeling do artista. Eu acho que nesse ponto a IA não chega, entendeu? Eu concordo. Também acredito que não. Ô Ju, e conta pra gente com relação aos prompts, né? Dentro da parte da comunicação, da publicidade, questão de linguagens, conteúdo, como é que fica isso? A gente pode voltar um ponto aqui? Por favor. Eu acho que a IA não chegou ainda, mas ela vai chegar muito pertinho. Vai. Né? E eu defendo muito certeza. com os meus profissionais para a gente voltar sempre com esse olhar e lembrar que é tudo sobre pessoas. Então, quando a gente lembra que a dublagem, que o roteiro, que a estrutura de vídeo, ou a publicidade, o anúncio, é para pessoas, aí que a gente nunca vai ser substituído mesmo. Né? Então, quanto mais próximo a IA a gente tiver, mais a gente vai conseguir ultrapassar essa barreira, tê-la como acessório que complementa. Uma ferramenta auxiliar. Uma ferramenta, mas nunca seremos substituídos. Isso é muito legal, né? Ainda mais com competências técnicas. E o prompt é isso, né? A IA ela pode ser uma grande ferramenta para a criação, na nossa área, para a construção de roteiros, de pautas, desde que a gente conheça os prompts, que são nada mais, nada menos do que a forma como a gente pergunta para a IA, ela consegue entregar para a gente uma informação. Né? Então, se eu estou aqui num jornalismo incrível, nesse programa hoje, e eu falo, construa uma pauta para a Juliane e para a Suelen e para um terceiro convidado. Ele vai me dar uma estrutura. Mas se eu contextualizo, eu falo, olha, esse terceiro convidado, ele é especialista em dublagem, em locução.
Suelen é uma jornalista exímia com essa carreira, Juliane Maciel trabalha com isso. Se a gente sabe fazer essas perguntas e consegue inserir uma quantidade de dados suficiente para que a CA nos devolva informações mais sólidas, a gente tem um sucesso maior no uso dessa IA. Sim. Então, mais uma vez, lá nos nossos times, a gente sempre fala isso, saiba como usar essa ferramenta. Como é que a gente vai fazer as perguntas? Quais são os prompts corretos para que a IA consiga cooperar com a gente em determinado trabalho, seja num roteiro, seja numa imagem ou qualquer outra coisa que a IA tem feito quase que com excelência aí no caminho. Verdade. Isso me faz também ter um paralelo de que também hoje a IA está sendo usada para fazer traduções. Sim. Né? Então, por exemplo, o filme, a série, ela chega em inglês, então eu já consigo fazer todo o translate, né? Toda a tradução dela para o meu idioma em português e assim eu já estou tirando também, de certa forma, um emprego de um tradutor. Sim. Enfim, roteirista de um programa, de uma questão publicitária. Então a gente percebe que esse é muito tênue também, essa questão. Há um tempo atrás teve uma série, eu não me lembro o nome agora, que o último episódio dela foi todo feito por inteligência. E parece que dali foi um start para aquela greve que aconteceu dos atores lá nos Estados Unidos. Roteiristas, enfim. De roteiristas e tudo. Então, assim, esse é um ponto que precisa ser muito discutido ainda. Até que ponto ela é favorável ao ponto de não nos prejudicar, né? Nesse aspecto de deixar as pessoas realmente desempregadas. Né? Porque eu acho que viver sem a IA, provavelmente não vamos conseguir. Né? Não mais, né? É igual ao celular. No começo era uma coisa assim, restrita. Hoje em dia, eu vim de Uber agora, o Uber tinha 3, né? Eu estava olhando 3 celulares assim, ao mesmo tempo. Eu falei, gente, para que uma pessoa tem 3 celulares? Meu Deus, vai bater, né? Pelo amor de Deus. Mas porque, assim, são coisas que são gradativas, né? Sim. Elas vão tomando espaço da gente mesmo e vão chegando ao ponto da gente, às vezes, assim, utilizar com excesso, né? E é esse excesso que a gente precisa tomar cuidado para a gente realmente não trocar as pessoas pelas máquinas, como já acontece. Né? Ontem, conversando, a menina falando comigo assim, ai meu Deus, como é que a gente vai fazer na minha hora, quando chega a minha vez de trabalhar, e a IA vai tomar meu serviço? Eu falei, calma, minha filha, não é assim não, vai demorar um pouquinho ainda. Né? E mesmo depois que já talvez esteja estabelecido um mercado via inteligência artificial, a dublagem não vai morrer assim do nada. Assim. Eu acho que as duas coisas vão caminhar ao mesmo tempo. Talvez, lógico, a gente vai perder um pouco de espaço, mas a dublagem viva, né, feita por humanos, ainda vai ter o seu espaço. Sim. Né? Gente, está muito bom esse bate-papo, mas agora nós já estamos encerrando. Muito bom. Mas antes, só para finalizar, eu só gostaria que o Alexandre falasse sobre esse movimento da dublagem viva, porque tem muita gente que ainda não conhece. Fala para a gente, por favor. Então, esse movimento surgiu basicamente por causa dessa questão, né? Alguns dubladores, a maioria dos dubladores de Rio e São Paulo, percebendo o caminho que as coisas estavam tomando, eles levantaram essa tag aí, né, esse movimento, e estão se mobilizando no sentido de criar leis que protejam a dublagem, né? Dublagem viva, né? Leis que tragam para a gente uma segurança de que o nosso trabalho não vai ser substituído. Isso ainda está num âmbito assim, de construção dessa lei. Né? Existem alguns deputados federais, né, que já estão trabalhando também com esse objetivo, mas ainda está muito raso ainda, digamos. A gente está num momento assim de construir o que vai ser, como vai ser, porque assim, é um pouco mais complexo do que parece, porque não depende só daquilo que a gente decide aqui. É uma questão mundial, deveria ser um global. Movimento mundial, né? Sim, verdade. Porque a gente faz um retrabalho, né? A gente, na verdade, assim, o ator, ele já fez o trabalho todo ali. A gente está só codificando isso para o português, né? Trazendo isso para a nossa realidade, para o nosso povo e tudo.
Então, assim, tem que surgir, tem que ser um movimento que vai surgir, talvez assim, de fora para dentro, né? Sim. De lá para cá, e aí a gente, fortalecido por esse movimento vindo de fora, a gente consiga criar leis que de fato nos protejam e mantenham os nossos empregos, né? Mas, assim, eu acredito assim, que já está uma coisa mais avançada, embora tenha um lobby também do lado contrário, né? As multinacionais, grandes empresas do audiovisual, do cinema, algumas já cogitaram a possibilidade de fazer trabalhos com IA, porque é isso, às vezes um filme que a gente gasta, sei lá, uma semana para dublar inteiro, pode ser feito em 2 horas pela IA. Gente, é muita coisa, Entendeu? né? Realmente. Então, assim, é uma briga complicada, né? Sim. Então, mas a gente está trabalhando para que as coisas cheguem num ponto onde, como a gente já falou aqui várias vezes, nós não vamos conseguir ficar sem ou não conviver com a IA, mas ao mesmo tempo tenhamos os nossos empregos garantidos. Perfeito. Gente, olha, muito obrigada pela participação de vocês. Foi realmente muito enriquecedor falarmos, né, no mercado publicitário, como é que fica isso com relação aos artistas da voz. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu que agradeço também. Você sabia que ela é super interessante na vida das pessoas, mas ela também impacta, não é? Olha, de acordo com o IBM, que é um Instituto de Informações Avançadas, os profissionais de TI, principalmente que utilizam a inteligência artificial, eles utilizam cerca de 44% para quê? Para detecção de segurança e ameaças. E 44% fica com relação à conversação. 30% para a questão do marketing e vendas e 30% fica com relação às operações para automatizar os principais processos e manter o desempenho dos aplicativos. Os estudos ainda apontaram que o uso dessa ferramenta já é uma realidade em grandes empresas aqui brasileiras. E para falar mais sobre IA nas vendas e marketing digital, estamos no estúdio com o Johnny e também com o senhor Roberto de Souza. Ele é CEO da Curac, empresa de tecnologia e softwares. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Tá certo o nome da empresa, né? Tá certinho. Então tá ótimo. É importante falar o nome certinho. Ô, Johnny, vamos começar com você? Claro. Fala pra gente um pouquinho sobre a questão do IA nas vendas, mundo digital, marketing. Eu sei que você é todo tecnológico, todo informático e todo digital influencer também. Maravilhoso. Pois é, pode me marcar aí, tá? Por favor. Johnny Lan. Isso mesmo. Então, a IA generativa, ou inteligência artificial generativa, ela veio para trazer uma facilidade de uso, né, com as perguntas que você imaginar, porque ela leu o mundo inteiro. Então, assim, de uma maneira bem simplista, é como se ela tivesse carregado de um monte de informações e aí você, né, um usuário, uma pessoa comum, ela consegue consultar ela com uma resposta e uma acurácia muito maior, ou seja, com um grau de certeza maior. Por que grau de certeza? Porque ela genera, né, generativa, trazendo assim para o português, aportuguesado, né, ela gera uma resposta, né, ela genera uma resposta, mas que você precisa de ter um pouco de conhecimento para saber se aquela resposta está certa ou errada. Por quê? Porque senão ela pode falar que 2 mais 2 é 5. É como um GPS. Né? Que às vezes ele te dá a rota errada. Exatamente. Quem aqui já não foi para um lugar que estava num lugar, eu acho que não... O seu olhar, né, vai falar assim, não, ali não dá para virar, não. Ainda mais aqui em BH, que tem aqueles morrões, mas eu acho que meu carro não aguenta ali, não. Deixa eu pegar outro desvio. Então é a mesma coisa. A inteligência artificial generativa, ela pode te dar respostas que têm um grau de certeza muito grande, mas que ela está criando uma nova resposta. Então, por isso que a gente fala que ela é generativa, ela genera essa resposta. E essa resposta pode ser em texto, em áudio, em vídeo, em imagem. Perfeito. E essa é a mágica que conquistou e, vamos dizer assim, até democratizou o acesso a esse tipo de tecnologia. Legal, bacana. E senhor Roberto, conta pra gente como que a sua empresa, né, a Curac, ela trabalha nessa questão de oferecer softwares, enfim, inteligência artificial para as empresas. Como é que funciona? A inteligência artificial, ela surgiu no mundo em 50,
nos termos em que nós a conhecemos hoje. Surgiu no Brasil em 2013, tá? E, efetivamente, acho que de lá para cá não há empresa de software que não diga que trabalha com IA. Eu não vejo isso exatamente como um oportunismo, mas ou você trabalha com IA ou você não está fora do mercado. Nós trabalhamos com IA desde 88, quando ela não servia para nada, exatamente para nada. Então, a gente pesquisava nessa área de IA, mas isso foi completamente transformado, né? E mais transformado ainda quando surge, no final de 2022, o grande lançamento das IAs. Na verdade, isso aconteceu um pouco antes, numa escala menor e de laboratório, mas em 2022, com o grande lançamento das IAs generativas, tá? E de lá para cá, nós já vimos desenvolvendo, desde 2013, nesse novo ciclo de IA, desenvolvendo ferramentas, utilizando ferramentas próprias e também desenvolvemos soluções de consultoria para empresas, nos mais diversos ramos, né? No ramo de saúde, no ramo de mineração, no ramo de bancário, tá? Nos mais diversos ramos, inclusive para pequenas empresas. Hoje é uma solução que está acessível de diferentes formas para diferentes tamanhos de empresa. Então é bem tranquilo de usar, embora haja muito medo ainda em relação a isso, principalmente pelo debate que se instaurou no mercado de que a IA vai tirar emprego, ou vai substituir pessoas, ou vai acabar com a humanidade quando a gente vai numa escala maior. E você, Johnny, você acha que vai realmente aí pegar o trabalho das pessoas? Qual que é a sua perspectiva sobre? Falando na prática hoje, dependendo do tipo de atividade, principalmente se ele for repetitivo, tiver pouca complexidade, sim. Exemplo, você vai pedir para a inteligência artificial fazer uma análise de um texto para corrigir erro de português, por exemplo. Ela vai corrigir para você. E aí, se você contratou uma pessoa para ser um revisor de texto, provavelmente aquela atividade de revisão talvez seja substituída por uma inteligência artificial. Sim. O mais comum dentro do uso das pequenas empresas, né, igual você perguntou de marketing e tal, é o atendimento ao cliente. Então, hoje você tem como fazer um atendimento por mensagens, por voz, né? Utilizando a inteligência artificial para poder substituir o atendimento que um ser humano faria. Então, a gente tem uma sequência que a gente fala assim, é o primeiro atendimento. Né? Então, é muito comum, você vai ligar para o banco, o primeiro atendimento ali, ele é todo robotizado. Quando você traz a inteligência artificial para esse atendimento, ela se torna um pouco mais humanizada, né? Tanto nas respostas em textos, quanto nas respostas em áudio, né? E futuramente nas respostas em vídeo. Hoje você já consegue, por exemplo, gravar um vídeo, eu falo assim, bom dia, Sueli, e eu trocar por bom dia, Roberto. Só que não sou eu que estou gravando o vídeo mais. A própria inteligência artificial, ela genera, né, essa saída de vídeo já com essa customização. Então é muito capaz e muito possível. Johnny, na sua perspectiva, no dia a dia mesmo, você trabalha com vendas, com marketing digital, como que você vê que o IA ele colabora ou também ele tem um outro lado dele? Assim, numa perspectiva de negócios, ele só colabora. Por quê? Porque ele traz mais... Um ponto principal da inteligência artificial, hoje, é o uso de análises. Então, a maioria das empresas, elas não têm, né, se a gente pegar assim, são micro e pequenas empresas, não estamos falando necessariamente das grandes, você tem um gap muito grande, uma distância muito grande entre a tomada de decisão mais rápida. E aí você tem o quê nas micro e pequenas empresas, né? Você tem as pessoas trabalham e não fazem análise do dado dessa massa que ele está fazendo. Exemplo, né? Ele não consegue analisar, por exemplo, a frequência com que o cliente compra, a quantidade de produtos que ele está comprando. Se você parar para olhar para dentro de um caixa de supermercado, tem as grandes empresas, todo mundo passa lá, ninguém se identifica, ele não sabe, não tem uma massa de dados, mas ele não é possível determinar hoje, né, uma padaria, qual o dia que tem o maior pico de venda de horário de pão. Com a inteligência artificial, você consegue suprir essa análise de dados. Legal. Então, para mim, a primeira fronteira que as empresas deveriam aproveitar é justamente fazer com que essa análise de dados se transformassem em informações importantes para a tomada de decisão. Se é um horário de
pico, eu preciso de ter mais atendentes, eu preciso de ofertar mais produtos, não deixar isso cair. Sim. Né? Quando a gente vai para braço, né? Ou seja, onde estou quase substituindo uma tarefa, e talvez algumas atividades, eu posso utilizar a inteligência artificial para criar a arte que o designer demoraria para criar, né? Que ele pagaria para um terceiro fazer. Agora, a inteligência artificial pode criar não só a arte, como o próprio vídeo para promover o produto. E isso, a inteligência artificial, já, como o Roberto falou, já está disponível. Legal. Basta você comprar, pagou, consumiu, né, que a gente fala, e ele vai utilizar para poder, por exemplo, criar, utilizando o link de um produto de e-commerce para poder criar um vídeo explicativo daquele produto. Entendi. Então você tem uma pequena empresa que não tem uma tecnologia hoje suficiente para poder competir com uma grande empresa. Igual a gente falou, tem uma grande empresa que tem até um personagem virtual, um avatar. E aí essa pequena empresa já tem capacidade de se igualar da mesma maneira. Legal. Não só criando um avatar, como criando um vídeo explicativo e se tornando muito mais competitiva no mundo digital. Legal. E, senhor Roberto, com relação às grandes empresas, quais são as principais tecnologias que elas estão usando dentro do IA? Uma delas dando um exemplo com o que o Johnny falou, vou citar o Orlando Magic. É um caso bem interessante. O Orlando Magic é um time de basquete americano, então vamos falar de esporte. Né? Eles hoje usam na arena deles inteligência artificial para mapear o comportamento da torcida durante o jogo. Então eles sabem, por exemplo, qual é a área porque há um shopping acoplado, né, de fast food e produtos. Quais são os produtos que vendem quando o time está perdendo? Quais são os produtos que vendem quando o time está ganhando? Qual é a reação da torcida em relação ao jogo? Então, eles conseguem, isso na área de comércio. Há muita atividade de extração de dados. Aliás, isso também desloca muito o debate, porque se fala muito em IA criando texto, criando imagem, criando, né? O Johnny deu vários exemplos. Mas no campo da extração, que é a capacidade de você ler grandes volumes de documentos, tá? Então a gente tem casos, por exemplo, na área de mineração. Nós estamos ajudando uma empresa aqui de Belo Horizonte, a encontrar regiões com potencial mineratório. Tá? Como? Você precisa ler, às vezes, 600 artigos científicos para poder entender e estudar aquele potencial. Então, você extrai esses dados com a inteligência artificial. Não se trata de criar conhecimento, mas de extrair conhecimento. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de economia potencial de 600 horas num projeto. Né? As grandes empresas vão muito no campo de mapear esses comportamentos, basta dizer das redes sociais, né, que usam intensivamente, e muito no campo da extração de dados para compreender melhor a realidade, seja em que campo for. E só para não deixar para trás, um dos grandes exemplos no Brasil é uma empresa que vale a pena ser compreendida, né? O que ela está fazendo em inteligência artificial, é a Embraer. Né? A Embraer tem um projeto em que ela vai conseguir saber qual é o comportamento do avião. Assim que ele pousar, ela já sabe tudo o que aconteceu durante o voo, com assistente de inteligência artificial. Mapeamento completo. Um mapeamento completo. É o que a gente chama de gêmeo digital. O avião está voando, tá? E você tem um gêmeo dele voando digitalmente. Tudo que está acontecendo, ele está sendo monitorado nesse modelo digital. Então, são muitas aplicações, eu poderia ficar aqui um bom tempo falando, mas são exemplos que eu acho que ilustram bem o que as grandes indústrias estão fazendo. Legal. E, Johnny, só para a gente já estar encerrando, já estamos finalizando, conta pra gente quais são as principais IAs que você acha que são interessantes hoje, qual que é o mais moderno ou mais usado atualmente dentro do mundo digital, do marketing, essas coisas. O ChatGPT, ele hoje é o mais acessado, né? Até porque ele ganhou uma liderança, uma popularidade, ele tem vários ferramentais que ajudam, né? Recentemente, se eu não me engano, acho que foi essa semana mesmo, ou semana passada, o ChatGPT acabou de liberar, na versão gratuita, a geração de imagem. Isso que o Roberto falou. Então, se você coloca lá um prompt, que é um comando, né, crie uma imagem de uma cena, de um estúdio de gravação, ela vai, né, quanto mais detalhe você der, ela vai criar justamente essa imagem para você de forma gratuita. Então, ela tem a versão gratuita e a paga, e a maior parte das inteligências artificiais funcionam nesse modelo. Então, você testa, utiliza,
Então, o ChatGPT é um. Para criar apresentação, tem uma que é sem igual, que chama Gama, Gama App. Então, ele consegue criar apresentações com texto, imagens, basta você dar o tema. Para gerar imagem hoje, né, se fala muito do Midjourney, mas ele é pago. Então, para as pessoas poderem testar, existe uma alternativa, duas alternativas. Uma se chama Leonardo.ai e a outra se chama Ideogram, mmudo.ai também. Os dois criam imagens de forma gratuita. Tem a versão paga, mas o gratuito já é suficiente. E tem uma que cria vídeos que é muito forte, inclusive para poder criar um avatar, que é o HeyGen, com H. H é HeyGen, G-E-N, né? Basta procurar no Google que você vai achar, que ela vai conseguir criar um avatar e às vezes até te clonar, se você quiser. Eita, vários clones por aí. Tem vários clones. E tem uma legal também, que é a Udio. A Udio e a Suno são duas inteligências artificiais, você consegue criar músicas. Então, legal. Você tem a sua loja, você quer criar um som ambiente, basta você colocar lá um tema, o estilo, e ele vai criar não só o vocal, como os instrumentos, o arranjo musical, e dar aquele tom, desde uma música clássica a uma música sertaneja, por exemplo, mesmo sendo uma inteligência artificial, né? Com base tecnológica em inglês, norte-americana, ela vai entender em português e vai fazer isso para você. Então aí tem alguns exemplos. No meu perfil também tem mais de 200 exemplos de inteligência artificial que você pode utilizar. Bacana demais. Senhor Roberto, ele comentou agora, né, da inteligência artificial vindo de fora, né, das estrangeiras. O Brasil hoje produz? Produz. Nós temos um exemplo, uma empresa brasileira chamada Maritaca. É um nome bem sugestivo para ser brasileiro. E ela tem já há algum tempo, acabou de lançar uma segunda versão de uma inteligência, um LLM chamado Sabiá. É o Sabiá 2. E ela é, para a língua portuguesa, para a compreensão de língua portuguesa, ela está classificada como a segunda mais competente inteligência artificial disponível. Ela perde só para a inteligência artificial da Google, né, em termos de compreensão de língua portuguesa. Mas muito competente e, em alguns casos, mais competente do que outros LLMs. Né? É importante dizer isso porque as pessoas ficam, do ponto de vista das grandes soluções, ficam pensando só que só tem Google, só tem OpenAI, mas tem muita coisa pelo mundo afora e o Brasil não está ficando para trás. Né? Poderia ser mais, mas acho que com a política, né, que agora o governo está prevendo lançar, acho que nós vamos melhorar também nesse quesito. Legal demais. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Suelen, pelo espaço. Eu também agradeço e sempre que necessário estamos à disposição. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, neste ano foi registrado uma média diária de 160 casos de estelionato em meio cibernético até maio deste ano. 14 vezes mais, gente, do que em 2018. A IA, ela tem sido usada para invadir redes sociais e dispositivos. E para falar sobre crimes cibernéticos e a ética do IA, né, estamos com o advogado criminalista Jean Cardoso e o padre Wellington Santos, que é doutorando em filosofia com pesquisa, gente, em inteligência artificial. Então, hoje vai estar muito caprichado isso daqui. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Jean, vamos começar contigo. Olha, conta pra gente a importância do IA. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um certo problema com relação a alguns crimes cibernéticos, não é mesmo? Sim, com certeza. Como a gente tem observado em diversos outros setores dessa sociedade, né, as coisas vêm para facilitar o nosso dia a dia, vêm para agregar na vida de todos, mas, ao mesmo tempo, vem um lado ruim, né? Uma ferramenta que é boa, costuma ser boa também para aqueles que querem utilizar daquilo para praticar o mal. E o Estado, ele entra em uma corrida com o crime, né, para utilizar de parâmetros para frear esse, digamos assim, um acelero do crime ali, para utilizar da inteligência para se aprimorar e conseguir perpetrar ali os delitos cada vez com mais expertise e de forma a ficar impune, né? Então, a inteligência artificial, ela tem sido cada vez mais
participante do dia a dia das pessoas. E por conta disso, o crime também tem se moldado nesse aspecto, porque cada vez mais se tem delitos no mundo digital, né? E há uma clara migração, inclusive, de atuações de organizações criminosas e, enfim, o setor organizado do crime nesse sentido, porque é muito mais difícil que se investigue e que se puna, né, um crime que é cometido no meio virtual. Muito bem. Padre Wellington, fala um pouquinho sobre o seu doutorado para a gente e como que o senhor acha que realmente, né, os seus estudos e, né, fundamentado nisso tudo, a inteligência artificial dentro de uma questão de ética, como é que fica isso tudo? É interessante, Suelen, a oportunidade que a gente tem de trazer esse tema e partilhar dentro desse viés criminalístico, porque atualmente estou fazendo meu doutorado, pesquisando sobre inteligência artificial e como ela influencia a nossa percepção do tempo. E é um tema que dentro da nossa sociedade ainda não é amplamente explorado, então nós não temos ainda referências consolidadas. Nós não vamos negar assim, que o avanço tecnológico é extremamente positivo, né? É algo, né, que vem mostrar a maturação da inteligência humana, que é colocada em favor, né, de criar condições de bem-estar para nós, né, de facilitar nossos trabalhos, né, de fato, de ajudar com que a sociedade siga em frente. Mas ela traz um monte de desafios consigo. Aí falar sobre ética e inteligência artificial é extremamente pertinente e necessário em todo o campo de saber. Então, na filosofia, meu doutorado é em filosofia, a gente tem feito essa reflexão profunda tentando pensar aí, né, matizes éticas com relação a essas tratativas. É uma tecnologia benéfica, isso é inegável, mas ela traz consigo muitos desafios que a gente precisa discutir. Verdade. E, Jean, fala pra gente um pouco sobre a questão da regulamentação do IA. Uma coisa é no Brasil. Eu estava lendo outro dia com relação à União Europeia, que eles estão discutindo um pouco mais e tentando chegar a alguns resultados. Como é que fica isso? Sim, sim. Eu diria que o Brasil tem tomado um posicionamento de observar aquilo que se tem lá fora, para compreender melhor o assunto e decidir que tipo de aplicação que nós vamos fazer aqui na nossa legislação. O nosso Congresso Nacional, que é formado lá por 513 deputados federais e 81 senadores, ele tem sim se movimentado, mas de uma forma não muito organizada, porque nós já temos mais de 40 projetos de lei para regulamentar a inteligência artificial. E isso não deve ser visto como algo bom, muito pelo contrário, o que se deve ser, o que a gente deveria ter era uma quantidade menor e mais focada em resolver aquilo. Porque quando você tem um acúmulo, são vários congressistas, cada um propondo com o seu viés, com o seu ponto de vista, cada um trazendo o seu texto, na verdade esse congestionamento de ideias faz com que o assunto não vá para frente. Sim. E aí, justamente por conta desse obstáculo, o Senado decidiu formar uma comissão chamada Comissão da Inteligência Artificial, no intuito de unir pessoas que tenham um maior conhecimento nessa área dentro do Senado para decidir sobre esses projetos, qual vai adiante, qual não vai. E na sessão inaugural, o que se decidiu é que aquele ainda não era o momento e que muito se precisa amadurecer sobre isso. E fora do país, quando a gente fala de União Europeia, por exemplo, a União Europeia ela tem protagonizado, né, a nível mundial o estabelecimento de legislação e lá já se tem legislado a nível continental, né, e outros países também estão explorando isso. Os Estados Unidos têm muito utilizado o texto da União Europeia para afirmar legislações em seus estados, né? Já que lá é uma confederação e cada um tem Responde esse por poder si, né? sim, de legislar por si próprio. Sim. E por aqui nós seguimos engatinhando, né? O lado ruim disso é que tudo aquilo que não é proibido é permitido. E se não tem ainda uma regulamentação, não se tem parâmetros traçados de até onde se pode ir, até onde deve chegar, qual a fiscalização que se deve ter, quando não se tem esses parâmetros, automaticamente se está permitindo que tudo seja feito da forma que tiver de ser feito. Ou seja, não se tem ainda uma fiscalização, uma parametrização de quais são os regramentos que uma inteligência artificial deve seguir no país. Muito embora tenhamos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que, ao meu ver, é uma lei que, embora tenha
um propósito muito bom, ela já, de certa forma, caiu em desuso. É uma lei que demorou muitos anos para ser criada. A vigência dela teve que ser postergada justamente para que se criasse uma adaptação, mas o que a gente percebe na prática, principalmente na atuação ali nos processos judiciais, é que nem mesmo o Poder Judiciário tem conseguido acompanhar ali tudo que a própria LGPD estipulou. Então eu temo muito por uma legislação que eventualmente determine parâmetros para a inteligência artificial, mas não consiga fiscalizar o cumprimento desses parâmetros. Sim, perfeito. Padre Wellington, como é que a gente pensa que uma empresa hoje, né, no Brasil, ela pode usar IA e ser ética ao mesmo tempo? O que você pensa a respeito? Então, é uma realidade que precisa casar, né? Então, a prática empresarial, né, o uso dessas ferramentas de inteligência artificial, ela tem que ser pautada, né, por uma motivação ética, né, de pensar, né, a vida da sociedade e entender que a ação dessas empresas, elas precisam ser pautadas, né, por esse respeito, né, a liberdade da pessoa, a autonomia, a privacidade, que é extremamente importante, né, Jean citou, né, sobre a LGPD, e os desafios, né, de colocar, né, em prática essa LGPD e perceber que cada vez mais os nossos dados, né, eles estão sendo usados por essas empresas. Né? Muitas empresas, né, melhor dizendo, acabam, né, usando desses recursos que têm para benefício próprio, mas com isso tira, né, a nossa autonomia, a nossa liberdade, a nossa privacidade. Sim. Então, é uma realidade que precisa estar muito bem alinhada. Né? É preciso, de fato, ter parâmetros, né, éticos na lei, para que possa ordenar o modo de funcionamento, o modo de uso, né, da inteligência artificial para que não cause, né, danos à nossa vida. Né? O que a gente vê, e, né, como foi no início apontado com esses crimes cibernéticos, é isso. É um mundo de ligações que a gente recebe todos os dias, né, de pessoas que têm nossos dados sem sequer a gente ter percebido que demos anuência para eles usarem esses nossos dados. Então é um desafio grande que precisa estar bem alinhado. E Jean, quais são esses principais crimes que você avalia hoje atualmente da IA? Olha, sem dúvidas, o que mais vem sendo cometido com base em qualquer estrutura que envolva inteligência artificial e aprimoramento de utilização de dados é o estelionato. O estelionato, recentemente, inclusive, nos deparamos com uma situação de uma pessoa que estava em um estado psicológico bem afetado em virtude de um divórcio. A pessoa estava num momento de fragilidade, sabe? E foi abordada por alguém em um site de relacionamento. E dentro dessa conversa, desse diálogo, desse site de relacionamento, a pessoa foi ganhando ali uma aproximação, uma confiança, e de repente surgiu o assunto do investimento. Eita. Vamos fazer investimentos. E ali essa pessoa perdeu 300 mil reais, assim, da noite para o dia. E quando ela trouxe para o escritório, a gente pôde apurar que na verdade não era uma pessoa, era uma inteligência artificial que estava conversando com ela. E conseguiu reaver o dinheiro? Não. É quase impossível, né, nessas situações. Está em andamento uma persecução penal para apurar, mas as coisas são muito organizadas. Veja, a pessoa que coloca uma inteligência artificial para conversar com a outra, ela já cuidou de muitas outras coisas lá atrás. Né? Principalmente se coloca o dinheiro no banco, já pega, já tira, vai para o outro e etc. Né? Um dinheiro muito rápido. Normalmente as contas utilizadas são de laranjas, o dinheiro vai para fora, ele vai para a base de uma wallet de criptomoedas que não é fiscalizada pelo Estado, e aí você não tem muito o que fazer, sabe? Então, assim, realmente o aprimoramento dessas inteligências artificiais, ele é incrível. É claro que a mesma pessoa que se vê nessa situação, em um outro momento, quando ela analisa com calma, ela diz, nossa, eu não acredito que eu entrei nessa conversa. Mas é porque ela estava nesse momento de fragilidade, e naquele momento ela não teve. E é tudo muito sedutor, tudo muito rápido, né, para te convencer. É bem elaborado, né? Sim. Eu falo, padre, que se o ser humano usasse a sua inteligência para o bem, nós já estaríamos, né, muito além muito mais avançados. Sim, avançados. Padre, por gentileza, o que o senhor acha com relação, quando a gente para pensar, por exemplo, que está em pauta atualmente, a questão da política, pessoas usando face, né? Aquelas fingindo que passando por pessoas famosas, autoridades, para, né, ludibriar as pessoas com relação às eleições.
Pois é, estamos em ano de pleito político, né? E, de fato, uma grande discussão que agora é trazida à tona é como lidar, né, com esse ambiente que já não era simples, né? Já não era um momento tranquilo da nossa sociedade, mas com uma possibilidade agora de usar ferramentas em que pode colocar a imagem da pessoa, a voz da pessoa, né, para poder, né, trazer informações que possam denegrir ali a imagem de determinado candidato. E aí, o grande desafio, como é que lá, né, quem está vendo isso, né, quem está acompanhando isso na sua rede social, vai conseguir fazer esse discernimento. Então, a questão, né, envolve, de fato, né, uma discussão muito séria e até para tentar encontrar modos de limitar isso, né? Quem acompanha bem, quem está no meio das redes sociais, consegue perceber a todo instante, né, vídeos que surgem, né, de inteligência artificial que você olha e não consegue distinguir. Tá tão avançada que Sim. você pode passar a mão assim, olha, que não sai, né, Exato. do foco, né? Porque isso era uma das estratégias que, inclusive, um advogado deu a sugestão de quando você está na dúvida, pede a pessoa para fazer assim no rosto, para ver se é fake ou não. Mas Exato. atualmente a tecnologia está tão avançada que nem isso agora a gente consegue mensurar. Não conseguimos mensurar mesmo. E, de fato, isso vai nos interpelando. Que resposta que a gente vai dar? Né, aí a gente vai caindo, né, desses discursos que são enganosos e isso pode acabar moldando também o quadro político que a gente vai viver depois. Então, é um desafio não só para nós, Brasil, isso é no mundo inteiro. Verdade. Né, mas é um grande desafio. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, né? Dentro da questão da criminalística, dentro da questão da ética, é realmente muito importante a gente refletir sobre. Muito obrigada, viu? Obrigado, muito bom estar participando com você, Sueli. Muito obrigado, foi um prazer enorme. E como será que a igreja tem lidado com essa tecnologia? Para falar sobre tecnologia e fé, vamos conversar com o Padre Samuel Fidelis, o pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado, mais uma vez, nossa sala de estar para boas prosas. Isso mesmo. Padre Samuel, vamos começar pensando em tecnologia e fé? Como é que a inteligência artificial hoje ela pode ajudar dentro do seio da igreja? Então, a inteligência artificial é o que nós temos de mais atual de facilitar a operacionalização. Então, hoje nós estamos sempre com muitos afazeres, temos que desempenhar muitas funções, tudo muda muito rápido. Então, antes de tudo, o objetivo da inteligência artificial é nos dar a possibilidade de concentrar energia mais no criativo, mais no processo propriamente de inovação, e aquilo que é mais repetitivo, mais operacional, pode ser facilitado pela tecnologia. Então, até aproveito aqui para introduzir, muitos ficam com medo, né? Quer dizer, mas a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas? Muito possivelmente não, né? Ela vai tirar o emprego de quem não aprender a trabalhar com ela. Então, é isso, né? Não é para a gente ficar assustado, é uma técnica, é um instrumento que pode ter, sim, um uso muito positivo. Verdade. E, Padre, o Papa Francisco, inclusive, na Conferência da Comunicação que teve, ele tratou sobre isso, a inteligência artificial hoje, né, no seio da sociedade. Como é que fica isso? O senhor chegou a ver sobre? Que legal. Não li sobre o assunto do Papa Francisco, vi a conferência sobre comunicação, mas não entrei propriamente dito. Mas pelo que conheço no magistério do Papa Francisco, nas suas notas mais constantes, trabalha-se muito a ideia da humanização, né? Então, imagino, pelo que conheço do magistério do Papa Francisco, certamente lá deve ter alguma nota desse cuidado na inteligência artificial como uma promotora do indivíduo, da comunidade e da sociedade. O Papa é muito preocupado quando o desenvolvimento tecnológico, quando o desenvolvimento da sociedade, ele passa aquém daquilo que é o indivíduo. Então, há de fato certamente um risco quando nós desenvolvemos políticas públicas, quando nós desenvolvemos a economia, em desconsideração ao indivíduo, em desconsideração à nossa relação com a natureza. Então, de fato, é preciso entender que a inteligência artificial não pode se tornar uma burrice natural, né? Certamente deve haver uma nota do Papa Francisco lá nessa perspectiva. Sim, com certeza. Nós vemos também com relação a como usar a inteligência artificial junto com uma ética, né? Não passar as pessoas para trás, coisas do tipo. Como o senhor avalia essa questão da ética junto com a tecnologia? Então, é sempre um desafio, porque quando nós estamos dizendo do ponto de vista ético, nós estamos dizendo da inspiração mais profunda do comportamento humano. Quer dizer, a ética versa sobre o que nós somos enquanto dignidade,
o que fundamenta os nossos atos e a que se destina as nossas ações. Toda vez que nós estamos diante de uma nova tecnologia, há sempre o risco de um uso utilitário dessa tecnologia, de modo que nós a utilizamos como um meio, nós atualizamos os nossos processos ou os modernizamos e perdemos de vista qual que é a origem, a inspiração e a que se destina isso. Portanto, é sempre preciso ter uma suspeita, não é? Porque nós temos uma grande, como seres humanos, né? Lembra aqui o Brecht, né? A quem cuidadosamente prepare o próximo erro. Então, há o risco sempre, quando nós temos o desenvolvimento tecnológico, que ele seja um instrumento para erros. E aí, ações pouco éticas, de desconsideração do sujeito, de invasão de privacidade, de atravessamento de direitos fundamentais. Então, toda a reflexão sobre a tecnologia, particularmente a inteligência artificial, tem que passar por isso. Somos seres humanos, temos uma dignidade humana e há limites que são intransponíveis, a não ser que a gente caminhe para a barbárie. Muito bem, padre. Eu penso muito também que dentro da palavra de Deus fala orai e vigiai. Então, né, como que nós podemos pensar também, né, dentro das escrituras sagradas para termos atenção com relação a essas inteligências? Entendendo que é preciso valorizar bem os instrumentos e que os instrumentos resguardem os nossos processos. E antes dos nossos processos, nós temos pessoas e responsabilidades. Então, a ética ou a reflexão moral não é tanto para dizer um juízo de valor sobre a inteligência artificial, porque toda a técnica é neutra, depende da mão que opera. Portanto, a perspectiva da fé, a perspectiva filosófica, nos ajuda a sempre colocar perguntas, suspeitas no uso, na aplicação da tecnologia, para que a tecnologia seja resguardada no seu lugar de instrumento, que favorece a dignidade humana e tem que contribuir para isso. Mas quero deixar claro, todo instrumento, toda técnica é neutro. Eu não posso ter um juízo de valor para dizer que a internet é boa ou ruim, a inteligência artificial é boa ou ruim, porque eu teria que ter feito o mesmo juízo de valor com relação aos livros, às facas e qualquer outro objeto. Então depende do uso. Portanto, não sobre a tecnologia em si, mas no uso que nós fazemos da tecnologia, é sempre importante aquela pergunta ética que tem a ver, né, com aquele atravessamento. Eu quero, mas será que eu devo e posso? Essa é a questão ética fundamental. Sim. Padre, nós, ainda à luz das escrituras, lá em Apocalipse fala, né, da marca da besta, alguns aplicam a um chip, alguma coisa assim dentro de tecnologia, né, artificial, chips, essas coisas. Como o senhor avalia essa questão? A marca da besta está naquele lugar onde nós temos relações que desumanizam. Então pensemos, por exemplo, num ambiente de trabalho. Se num ambiente de trabalho há a opressão, nós nos desfazemos daquilo que caracteriza a civilidade. Se num ambiente de trabalho, por exemplo, nós esquecemos daqueles laços humanos que nos unem e passamos a frisar naquilo que nos diferencia, o ambiente deixa de ter cortesia e passa a ter competição, ali está a besta. A besta é o antirreino, que se materializa lá naquele lugar onde perde-se a inspiração dos valores cristãos, onde não há um compromisso com aquilo que é bom, com aquilo que é belo, com aquilo que é verdadeiro. Portanto, muito mais do que um chip, uma tecnologia, uma exterioridade, nós estamos dizendo de uma transformação na ordem do ser. Portanto, a gente se perguntar como se dão as nossas relações, como nós nos comportamos, que tipo de gente que a gente é. A besta tem a ver com isso. Padre, dentro da filosofia, o Edbert Sugarman, até aprendi lá no curso de História de Filosofia, lá no Fafiche. Nós estávamos falando sobre ele porque ele escreveu uma obra sobre tecnologia, fé e como que isso tem afetado a sociedade no dia a dia, essas tecnologias. Então, o senhor já até comentou um pouco, mas como que o senhor vê esse viés filosófico, sabe, sobre a importância da tecnologia, mas ao mesmo tempo, vamos ver como é que ela está na sociedade? Bom, diríamos que essa descoberta da tecnologia na sua capacidade exponencial de desenvolvimento, ela é muito contemporânea. Quando nós olhamos em outros momentos da própria história da humanidade, nós temos esparçamentos maiores do desenvolvimento da tecnologia. Então, entre a roda e o trem a vapor ou a energia elétrica, nós estamos dizendo de uma boa quantidade de anos, né? Hoje, tudo muda muito rápido. Então, há o risco de que o indivíduo humano, que está sempre muito ligado ao seu contexto, que precisa de um pouco mais de adaptabilidade,
onde há uma tendência, onde as relações elas vão assumindo valores e onde toda modificação ela é progressiva, ele se perca nisso. Então, o grande risco hoje do uso das tecnologias e do modo exponencial com que elas se desenvolvem é de que a gente descaracterize o que significa ser humano e gere muita ansiedade, né? Então, a filosofia vai nesse passo atrás, nessa suspeita, para dizer de que, em que medida o uso da tecnologia ele pode nos humanizar ou não. Em que medida o uso da tecnologia ele pode estar a serviço de coisas que não são tão boas assim. E qual é a capacidade do cérebro humano, entendendo que o indivíduo humano ele é um ser cultural, há valores, há legados históricos, isso se potencializa, se descaracteriza ou é afetado pelo fato de que nós temos tecnologias que cada vez mais evoluem rapidamente. Para dizer rapidamente um paradigma. Antes, quando nós temos a ideia de uma cultura baseada na família, em valores, em instituições sólidas, nós íamos até o passado para entender o nosso presente e para preparar o nosso futuro. Tanto que o avô, ou seja, o xamã, ou o padre, ou qualquer figura, a depender do caso de que cultura estamos falando, era sempre a referência de aprendizado. Hoje é o contrário. O neto ali, sobretudo se chegando ali na adolescência, é ele quem tem o domínio da tecnologia, é ele quem tem nas mãos o futuro, a identidade humana hoje está prometida ao futuro. Nós nos vemos hoje muito a partir do que nós vamos fazer amanhã, e isso é um desafio. Sim. Porque na mão da criança, do adolescente, está a técnica, a potencialidade, a inovação. Mas falta o bom senso, falta a cultura, falta a sabedoria, falta o repertório. Então isso pode nos colocar em situações embaraçosas. Certamente a filosofia ela irá tratar disso, porque a filosofia ela está naquele lugar onde o ser humano está desconfortável diante do porquê. Então, onde tiver uma dúvida sobre o porquê, sobre o para quê, ali haverá espaço para reflexão filosófica. Muito bem, Padre Samuel. E agora chegou o quê? Aquele momento em que vamos dar a voz ao pessoal aí de casa para esclarecer as suas dúvidas e curiosidades com o Senhor. Então agora é a hora do quê? Do quadro Padre Nosso. Olha, nós vamos para a nossa primeira pergunta. Vamos lá, hein? Olha, é Geralda Campos, vamos ver. Padre Samuel, a inteligência artificial pode mudar a face das pessoas, né? Aquele fake face, né? É isso, exatamente. Como que a gente sabe se é o Papa que está falando ou não é ele? Porque eu acho que teve um problema, né, recentemente sobre isso. Eu não vi sobre o Papa, de fato, sobre ter dado um problema, mas essa é uma questão com a qual a gente vai ter que se haver. É porque com essas questões de deepfake, cada vez é mais difícil você aferir sobre a veracidade daquela informação ou não. A tecnologia está cada vez mais próxima de tornar a mentira mais veraz, né? Agora, é de fato algo que impõe, sobretudo a nós que somos da área da comunicação, porque a comunicação é baseada no fato. A melhor versão do fato é o que se diz que é o jornalismo. Se bem eu tenho minhas dúvidas, né? Porque nós sempre teremos a comunicação de pelego, vamos dizer assim, né? Mas o fato é, hoje nós estamos num tempo de versões. E versões com inteligência artificial é muito complicado, porque você pode ter ali uma fala de uma pessoa, um rosto e por aí vai. O que eu diria? Encontrar e buscar sempre outras fontes de verificação. Via de regra, pessoas públicas, homens que são referência, eles têm uma assessoria de imprensa, eles vão ter organismos ligados a isso, tem veículos de comunicação mais tradicionais nos quais eles transmitem a sua mensagem. Então, eu diria que a verificação. E pro oficial, né? É, claro. E pro oficial é um bom caminho, né? Então, sempre procurar veículos oficiais para se certificar de que, de fato, aquela informação é verdadeira ou não. Perfeito. Vamos para a nossa segunda pergunta, vamos ver. É o Sebastião Silva. Padre, com a tecnologia... vamos lá de novo. Agora é o Sebastião Silva. Padre, com a inteligência artificial, ela realmente pode ajudar na igreja? Como é que seria isso, né? Então, hoje eu diria que eu não sei viver sem isso. Eu particularmente uso muito ChatGPT, sobretudo, e também tenho um celular que eu não vou falar a marca porque não está nos patrocinando, mas que tem inteligência artificial nele, né? Se patrocinar eu falo no próximo programa. Então, eu utilizo muito, porque facilita, otimiza processos.
No meu caso, por exemplo, que o tempo todo tem que estar fazendo algum comunicado, que tem que estar representando a arquidiocese em algum lugar. Então, me ajuda muito com o repertório, no sentido assim de muito rapidamente ter acesso a uma citação, a algum documento, algo do tipo, né? Então, utiliza muito, e sobretudo a igreja terá muito espaço, porque é uma coisa que nós não vamos ter condição de aprofundar. Alguns até questionam se é de fato uma inteligência artificial. É porque a inteligência pressupõe a capacidade de organizar informações e dali fazer decorrer um conhecimento novo. Então, eu pego aquela informação, esse é aquele objeto, organizo de uma tal maneira que eu produzo algo novo. O ChatGPT, para citar um dos veios da inteligência artificial, não é propriamente isso. Ele precisa de um prompter de comando. Então, você tem que dizer o mais preciso possível o que você quer para ele entregar aquilo para você, né? Então, a igreja, ela de fato, ela volta para a crista da onda, porque a igreja tem muito repertório artístico, filosófico, teológico, cultural. Então, num tempo de inteligência artificial, há uma grande chance de potencializar ainda mais a capacidade da igreja de organizar o seu patrimônio e de apresentar de uma maneira encantadora e por aí vai. Então, a igreja volta para a crista da onda. Isso mesmo, sempre nas atualidades. Exatamente. Muito bem. E queremos também contar com a sua participação. O que você tiver alguma pergunta para que o Padre Samuel possa realmente responder, você pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, gente. É o 31 9 96 42 84 73, tá bom? Então, Padre Samuel, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Olha, semana que vem eu preparei um super legal também sobre acessibilidade. Olha só. Vamos ver o que as pessoas também têm para trazer para a gente, né? Que bom, já vamos nos preparar, Vamos pensar esquentando sobre para o próximo acessibilidade. tema. Isso mesmo. E chegou aquele momento especial do nosso programa. Chegou a hora do Café com o Senhor. Grazi Zamboni já está aqui no nosso estúdio. Grazi, seja muito bem-vinda. Olá, Sueli, tudo bem? Beleza? Graças a Deus. Grazi, hoje nós estamos falando sobre inteligência artificial. Olha só. Grazi, como é que a inteligência artificial hoje ela tem funcionado no âmbito da saúde, na sua opinião? Muito. Você sabe que ela ajuda demais na questão dos exames, né? Com questão de mamografia, na questão de exames para identificar o câncer, né? Tem sido muito usado pelos médicos mesmo, por nós terapeutas também. Ajuda, auxilia muito no processo. Com cuidado, né? Com cautela, né? Para não deixar ela fazer tudo sozinha, porque de quem é a responsabilidade, né? Por favor. Então, tem sido muito usada, acho que é muito válido. E a inteligência está em todo o tempo, né? Até nos agendamentos, né? Que a gente agora fala lá com... Não é uma secretária, né? É a inteligência que está respondendo. Olá, eu sou fulana, estou representando. Você vai vir na consulta ou não? Sim ou não, exatamente. Verdade. A gente percebe também, Grazi, a questão da IA, na questão de medicamentos. Sim. Como que você vê? Como eu acabei de dizer, com muita cautela, porque eu acho que não se pode se abandonar tudo nela, né? Tem que ter o estudo, tem que ter a prudência e aí sim usá-la como recurso, né? Não como ferramenta principal, né? Acho e você usa alguma inteligência artificial no seu dia a dia? Uso. Qual que você gosta mais? Aí eu não sei pronunciar o nome, mas é uma coloridinha. Ah, não, tranquilo. Ela é em qual segmento que você usa? Eu uso para consulta mesmo, assim, de correção, mais de correção ortográfica na hora que você está... Porque eu gosto de escrever, gosto de... Até por conta do Café com o Senhor, né, que é a parte que eu mais uso, ela é para isso. Mas para correção, não... E para algum tipo de consulta no sentido assim, quando estou com uma dúvida sobre algum déficit, sim. Aí é possível você jogar lá, ela te auxilia na pesquisa, né? Mas depois eu ainda tenho os meus livros digitais, né? Acho que é importante. Esses livros ajudam muito, né? Até porque, que nem foi falado hoje, Grazi, mais cedo, que é muito importante a gente ter o conhecimento sobre até onde a IA ela te oferece realmente uma informação real, segura. 100% segura, ou até onde ela só vai te falar que 2 mais 2 são 5, por exemplo. Exatamente. Né? É isso que eu tenho esse cuidado, né? Então, acho assim, o que é um caso o que é uma pessoa narcisista?
narcisista. Então, você vai lá, ela te dá um norte. Aí você vai para o seu estudo, para as suas fontes de pesquisa seguras, científicas, né? Eu acho que é esse o caminho, né? Não se pode jogar lá e, esse é o diagnóstico. Não. Acho que daí está sendo irresponsável, né? Porque quem alimenta? E a questão dos nossos dados, né, que estão lá também, né? Sim. Então tem que... Eu acho interessante que, assim, ao mesmo tempo eu fico meio apreensiva, porque tem aquele filme do Arnold Schwarzenegger, que as máquinas vão dominar o mundo. Ai, meu Deus, que medo. Para falar a verdade, me dá uma certa preocupação, porque eu vi, inclusive, Grazi, que lá na Ásia, não lembro, não posso falar lá que é Japão ou China, enfim, lá na Ásia já está sendo testado robôs com inteligência artificial. E alguns também são colocados como uma pessoa para ser o seu companheiro. Então é muito complicado esses quesitos, né, essas questões. É o que eu sempre bato a tecla aqui nesse ponto. Porque, assim, o humano continua sendo humano. Sim. Né? Então, assim, o que isso pode me ajudar, pode me levar a acrescentar, mas não tirar o contato, né? As pessoas estão muito atrás da tela, né? Sim, verdade. Então, eu sempre vou alertar quanto a isso, né? Eu gosto de trazer as pessoas para o lado humano. Acho que tudo que a internet pode oferecer tem que ser favorável para o bem. Aquilo que começa a sufocar, viciar, tem que tomar cuidado. Verdade. E Grazi, qual que é a sua opinião com relação como que a fé ela pode nos ajudar também a ter discernimento? É orar e vigiar, né? Também tem isso aí. Sim. Orar e vigiar, mas ao mesmo tempo como que a IA ela nos aproxima de Deus? Pois é, você vê, hoje tem um tanto de sites de meditação, né? Então, assim, você segue eles te dão um norte, isso, acho que a palavra é um norte. Mas eu ainda acho que a essência está em você se desligar. Então, você pode usar meditação guiada, é inteligência artificial. Mas você tem que ter o seu tempo de desconectar, de sentar e de fazer o seu encontro com Deus, né? Sim, verdade. Se você não se esvazia, se você ficar focado no que ela está falando, então, assim, usa como um norte. Mas a espiritualidade sempre será o ser... Eu me encontrando para me encontrar com Deus, e aí sim, né? Porque senão, aí é preocupante. Se eu quiser, não, todo dia eu medito tem um tanto aí de aplicativo, sim, né? sim. Famoso. Não vou falar não. Claro. Né? A menos que eles patrocinem o café. Quem sabe, né? Vamos atrás deles. Aí a pessoa faz aquela meditação guiada e tal. Mas será que ela está realmente se conectando com Deus? É realmente uma coisa para a gente pensar. Né? O contato com a Bíblia em si, sabe? Sim, física. O livro, né? Os papéis, passar. Eu gosto de papel, gente. Eu também sou do tempo que gosta de um livro na mão, escrever, verdade. E aí eu acho que esse é o sentido. Ela pode ajudar, mas não jamais vai me ligar com Deus, né? Eu e Deus sou eu primeiro comigo mesma. A partir disso, eu encontro com Deus, né? Perfeito. Ô, Grazi, qual sugestão que você dá para o pessoal de casa que está usando demais o IA, por exemplo, né? E que pode ser que esteja até prejudicando? Gente, cuidado, né? O primeiro ponto é ter cuidado. Aquilo que todos os excessos podem causar dependência. E aí, de repente, a pessoa... Você sabe que eu estava tratando um casal, acho que isso não tem problema falar aqui, que eles ficavam mesmo muito mais tempo só no digital do que no presencial. Quando eles estavam juntos, não acontecia nada. Então, isso é algo preocupante. Graças a falando isso, tá me lembrando no Dia dos Namorados, eu estava num restaurante, um namorado conversando com né, um com o outro pelo celular. Eu falei assim, qual que é o menu do hoje? Qual que você quer comer? Eu falei, Jesus, aí nós estamos num ponto que né, não se olha mais no olho, fica só lá nos dedinhos, realmente assustador. Então, assim, cuidado, gente, né? Tudo que é demais faz mal. Verdade. Acho que olho no olho, sentar, tomar café é bom, né? Escuta o Café com o Senhor, toma café e pronto. Vou falar. E assiste Sala de Sá. Isso mesmo. Olha, Graça, por falar em café, gente, olha essa mesa. Ela está muito bonitinha, né? Olha, gente, que delícia. E isso tudo aqui, sabe de onde é? Lá do Convívio Emaús. Tudo preparado artesanalmente, com muito amor e carinho, igual os produtos feitos em casa. Hoje nós vamos experimentar, sabe o que, Graça? Um brioche artesanal, gente, que delícia. E se você quiser também ter acesso para encomendas com essas e outras delícias, é só entrar em contato pelo telefone, o 31 33 75
2233 ou pelo perfil no Instagram Sabores Emaús. E, gente, olha que delícia. Nós ficamos aqui com esse café delicioso, né, Grazi? E olha o pessoal de casa, fica à vontade, já vamos comendo aqui. E você de casa pode rever todas as nossas entrevistas e todos os outros materiais, né, do Sala de Estar, dos outros programas da nossa grade em tempo real, tá? Na nossa programação através do YouTube. E também nós estamos em todos os canais. Quais são eles os canais? O 30.1 HDTV, nós estamos também no 159 do Vale Net. Gente, nós estamos também no 513 da Vivo TV. Olha aí, tem um monte de lugar para vocês poderem assistir, né, Grazi? Então não tem desculpa não. E também, gente, eu gostaria de convidar vocês para participarem. Mande perguntas para o Padre Samuel, mande perguntas para a gente. É sempre bom, nós estamos sempre com alguns sorteios também. Então, acompanhe o nosso canal no Instagram, no canal da TV Horizonte, que a gente está sempre trazendo o melhor para vocês, ou pelo menos tentando trazer sempre o melhor para vocês, tá bom? Muito obrigada você aí de casa, foi um imenso prazer estar com vocês. Eu sou a Suelen Ogando e eu te vejo no nosso próximo programa. Até mais!